das nossas vidas. Eu oro, meu Pai, que todo aquele que entrou aqui cheio de dúvidas, ó meu Pai, cheio de questionamentos, meu Deus, dá, Senhor, a essa pessoa a tua direção, a tua unção, a tua presença, a tua visão, meu Pai, em nome de Jesus, para que cada um venha se libertar, meu Pai, de um mundo que jaz no maligno. Quem crê diz amém. Graças a Deus. Amém, Jesus? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7:14. 2 Crônicas 7:14. Graças a Deus. Aleluia. Essa é uma manhã de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Se você está animado, você trata de ficar animado aí, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, a tua palavra está aberta, e que a revelação, meu Deus, venha, Senhor, sobre a minha mente, meu coração, para ministrar somente aquilo que o Senhor, meu Pai, assim o quer. E em nome de Jesus, que tudo que acontecer aqui seja o seu nome exaltado e adorado, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Pode assentar. Graças a Deus. Bom, esse versículo aqui sempre esteve na lembrança dos israelitas, né? Pós-monarquia, porque sempre quando eles passavam por dificuldades, eles lembravam desse versículo. E às vezes eu fico vendo hoje, né, no nosso dia a dia, as pessoas sempre aproximam da gente por alguma dificuldade, por algum problema, e eu vejo os rostinhos tão pacatos, caidinhos, né, preocupados, com o semblante destruído, né, sem aquela segurança do que vai acontecer. Pois nessa manhã Deus vem falar comigo e com você, né? Se você se humilhar e orar, né? Se você clamar ao Deus único, Deus Todo-Poderoso, ainda que os tempos sejam difíceis, nós vamos estar sempre nos alegrando no Senhor, porque Deus não vai mandar nada que a gente não possa suportar, né? E você precisa crer nisso. Eu vejo muitas pessoas hoje andando com muitas dúvidas em seus corações. Por quê? Porque não se despertaram. Quando não se desperta, é porque ainda não conheceram Deus. Quando a gente conhece Deus de verdade, meu irmão, você vai dar o mais tempo possível na presença dele, né? Ainda que você está sendo vivendo tempos de às vezes muito trabalho, ocupando o seu tempo com muito trabalho. Aí você pega a vida, por exemplo, de Daniel. Daniel, ele cuidava de muitas províncias, ele orava 3 vezes por dia. Não quer dizer que eu tenho um trabalho, né, de compromisso, talvez o dia inteirinho, mas que eu não viva com Deus. O que está faltando para o povo dessa geração é viver com Deus, é querer Deus de verdade. E isso serve para mim, serve para todos nós aqui. Nós vivemos de uma fachada, mas Deus quer saber do nosso interior, não é? Eu vigio isso o tempo inteiro, do meu interior, né? E às vezes a gente vê os altos e baixos. Às vezes você ora bem, às vezes você fica meio desanimado, e a gente tem que combater isso pelo quê? Pelo poder do nome de Jesus. Mas tem que se dispor. E eu vejo nessa época Salomão, quando ele se dispôs para as coisas de Deus, Deus era com ele. A hora que ele começou a misturar, a casar com a filha de Faraó, a se enroscar em outras coisas, ele foi o quê? Cada vez se enroscando mais. E aí eu te pergunto, como nós estamos hoje de verdade? Se voltando para as coisas do Senhor ou para as coisas carnais? Meu irmão, é nítido quando a gente vê as pessoas para usufruir de um bem-estar carnal, todo mundo vai atrás com uma facilidade incrível.
Mas quando se fala em oração, quando se fala em jejum, quando se fala em uma campanha de oração, ninguém nem curte se é que seja postado ou não, né? Nem curte, finge que não vê. Mas o meu Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está vendo todas as coisas. A nossa disponibilidade real para Ele. A Bíblia me ensina em Tiago que se eu ganhar um desviado para Cristo, muitos meus pecados serão apagados. Eu não vejo o povo correndo atrás de almas. E se você analisar, o que vai mudar a nossa história é ganhar almas, é ter frutos. Mas o povo não acorda para isso. E eu venho te dizer, é tempo de acordar. A igreja do Senhor é tempo de acordar. Muitas pessoas hoje estão vazias dentro das igrejas cristãs, aonde tem o Espírito Santo. Imagina, não é? As pessoas hoje estão indo, tem muito crente que mudou de religião. Por quê? Não está sentindo mais nada, está morto espiritualmente. Isso pode o quê? Contaminar toda uma geração. Agora Deus, Ele está à procura de quem? Dos seus profetas, daqueles que estão se abrindo em espírito e em verdade, aqueles que estão adorando o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com o teu corpo. E aí você pega, por exemplo, Ezequias, Josias e Neemias. Eles estavam com o quê? Com problemas. Como nós também temos problemas. O que eles fizeram? Eles lembraram desse versículo. Eles lembraram: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos esse pessoal aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Eles lembraram disso porque eles estavam com problemas. Aí eu vejo hoje o cristão com problemas, mas continua com os problemas. Aquele que tem o sangue de Jesus sobre ele vê o problema, ele vai iniciar uma campanha e vai gerar um gozo dentro dele fantástico, de uma certeza: o problema acaba agora. O problema acaba agora. Eu estou com um problema na minha família, eu vou iniciar uma campanha, a partir de agora Deus entra no comando desse negócio, em nome de Jesus. Aí é oração de manhã, de tarde, de noite. Eu lembro de Daniel. Aí tem que lembrar das escrituras. Aí eu lembro do povo que estava passando sufoco, porque se rendia a Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas eu vejo o povo só o quê? Na mesmice. Não quebram as cadeias, não se despertam para o Evangelho, mas despertam para as coisas terrenas. Quem está me entendendo diz amém. Amém. E essa é a grande verdade. A gente se desperta para as coisas terrenas. A motivação nossa, a gente fala que nós colocamos Deus em primeiro lugar, mas a nossa verdadeira motivação são os nossos prazeres carnais. E eu preciso sair disso. Essa geração precisa sair disso, porque o Espírito Santo está aqui conosco para renovar, para restaurar, para libertar, para operar milagre, para abrir as portas, para pôr porta onde nem tem porta. E por que viver engatinhando, sendo que Deus quer que a gente caminhe, que a gente marche? E o povo está insistindo em o quê? Em engatinhar. Eu sou cristão, eu congrego. Cara, tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Não adianta, não resolve. E ter hoje o Espírito Santo é necessário o quê? Me converter, me arrepender dos meus pecados, né? Aí eu vou revolucionar a minha própria vida. Eu vou estar o quê? Motivado para as coisas de Deus. Enquanto todo mundo desiste, eu não desisto. Enquanto todo mundo para, eu não paro, em nome de Jesus. Não quero nem saber de guerra, quero saber se eu vou me posicionar na guerra. Aleluia.
saber do seu problema, eu quero saber se você vai posicionar no mundo espiritual em cima da sua peleja. Culto é para isso, igreja é para isso, para a gente se levantar. Não é para encolher diante da dificuldade. Mas tem 10 anos que meu esposo é desse jeito. Tem 10 anos que meu filho está perdido. Meu irmão, estava. Se você iniciar hoje um propósito firme e fiel com Deus Altíssimo, Ele começa a sarar a tua terra. Aleluia, eu creio. Aleluia. Mas presta bem atenção. O interesse. Às vezes a gente se levanta por um interesse próprio. Presta atenção. Para levantar em um interesse próprio é fácil demais. Mas acima de tudo, Deus quer que a gente se levanta em propósito do reino. Do reino. Não é só para o seu umbigo, não. Não é só para o seu filho, sua filha, seu marido, seu genro, sua nora. Não é só por isso, não. É em prol do reino. Você pega Ezequias, durante seu reinado, ele pegou o quê? Os templos todos fechados. Ele tinha problemas particulares, com certeza ele tinha um monte, mas ele lutou por quê? Pelo reino, em reabrir os cultos, reabrir a obra de Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que lutar pelo reino. O reino é ganhar almas, é criar oportunidades para as pessoas se reencontrarem com Deus. É você abrir um culto dentro da tua casa, é você fazer uma célula dentro da tua casa, é você fazer algo no seu trabalho, mas que faça algo que Deus vai te direcionar. 2 Crônicas 29, versículo 5, olha o que ele fala. Ezequias. Vamos ler o 3, o 4 e o 5. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha bem que isso é no primeiro ano. A prioridade. Isso é prioridade. As nossas prioridades, elas são de tamanha importância aos olhos do Senhor. Prioridade, priorizar o Senhor, priorizar as coisas de Deus, não é priorizar a minha carne, a minha vontade, o meu achômetro, é priorizar Deus. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Deve ser a praça mais famosa da época. Vamos fazer um culto da praça. Glória, aleluia. E lhes disse: ouve-me, ó levitas. Olha assim, o que ele estava falando para os levitas, hein? Ezequias: santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Eita glória! Quando você se coloca na torre de vigília como Abacuque, você começa a ter os olhos de Deus. E quando você tem os olhos de Deus, Ele vai sempre te direcionar a tirar a imundícia, tanto da sua vida quanto das pessoas que estão ao seu redor. Se você não for esse pilar de Deus na terra, eu te pergunto: para quem você está aqui? Para fazer a obra de Deus ou do diabo? Para fazer a obra de Deus, eu vou estar pregando um evangelho para o que? Levar ou induzir ou direcionar as pessoas a tirar a imundícia, a se santificar. Para isso. E aí você faz uma pergunta para si mesmo, como eu faço para mim mesmo: meus olhinhos estão brilhando para quê? Tem que haver coisa triste, é quando alguém entra na sua casa e você não prega para ela, e ela vai embora. E a hora que ela sai, você vai lendo: nossa, quer dizer o quê? Deus é prioridade na minha vida. Eu fico chocado. Sinceramente, eu fico chocado. Nossa,
Quando Deus é impregnado na minha vida, a primeira coisa que eu penso, eu perguntar se ele é cristão. Você é cristão? Quando mesmo entrou um em casa, a primeira coisa que eu perguntei para ele: você é cristão? Não era não, mas agora eu sou. Deu a entrada. Aí você pega e não faz isso. Eu lembro há muitos anos atrás, há uns 30, 40 anos, você vê, me chocou tanto que eu não esqueço. Entrou um senhor que um rapaz levou o pai dele na minha casa, para supostamente conhecer minha casa, e eu fiquei bobo, só preocupado em fazer a vontade do homem, mostrar o que ele queria ver. Ele vai embora. Eu não esqueço isso, porque tem um sangue ali. Deus confiou em mim de levar aquele homem ali. E eu não esqueci. E não tem como esquecer. Em cima disso, eu começo a me esforçar para que sejam apagados os meus pecados, para Deus me perdoar dessa falha. Porque pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. E aí, eu não vou passar mais essa vergonha de Deus ter confiado em mim algo e eu neguei fogo. Desde então, eu não me lembro mais de ter cometido esse deslize. Claro que eu cometi erros, mas esse, há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu não esqueço. Eu gostaria que você refletisse nisso. Deus não está aqui, meu irmão, para poder olhar os cardutos. Ele quer que haja libertação, cura, transformação. Se você permanecer na carne, não tem como Deus operar a vontade dele. Você acha que está aqui para poder ficar passeando, para poder ficar fazendo curtida, para poder agora o negócio é curtida daqui, curtida dali, me valoriza aqui, mas chamou para orar, não vai. Eu fico raciocinando nisso. Aonde vai parar a minha vida quando eu falecer? O que eu tenho feito? Porque eu vou dar tete a tete. As obras. Cadê as suas obras? Eu não te conheço. O sangue de Jesus tem poder. Deus vai me conhecer assim, em nome de Jesus. E Deus também vai te conhecer, porque ainda está em tempo. Porque eu estou vendo um pouco relaxadíssimo. O sangue de Jesus tem poder. Relaxadíssimo. Aí vem Ezequias, um homem, vendo aquela desgraça no meio do povo de Deus. Ele entendeu: olha, se eu me santificar, se eu me arrepender, se eu orar, Deus vai sarar essa terra. Se eu me levantar aqui agora, se eu querer Deus de verdade, se eu buscar o Senhor, Ele vai operar um milagre, tanto na minha vida quanto na vida das pessoas. Às vezes a gente pensa que vai abençoar só as pessoas, mas o grande abençoado é a gente. Porque se eu promovo as coisas de Deus, é porque eu tenho um avivamento de Deus dentro de mim. Se eu não tenho um avivamento de Deus dentro de mim, eu estou andando, mas eu estou morto por dentro. Aí você pega o resultado daquele mover forte. A Assíria foi derrotada e Jerusalém teve o que? Grande prosperidade naquele momento, naquela terra. Porque Deus entrou com prioridade para o povo. Eles começaram a pregar na praça e o povo começou a entender: é verdade, estou numa carne brava. É verdade, eu estou numa imundícia brava, eu tenho que me libertar. A pregação foi direcionada a isso, o povo recebeu, abriu o coração e mudou tudo. Mudou tudo. Mas eu estou vendo o povo querendo mudança, sem ação. Ação, a própria oração já fala, é orar,
nação. E aí? Nós vamos resolver essa causa aqui hoje? Em nome de Jesus, nós vamos resolver essa pendência hoje? Estou perguntando, você está disposto a resolver essa pendência e sair daqui uma nova vida, um novo propósito, uma nova prioridade? Nós vamos resolver essa situação de hoje. Deus reúne os seus, é para resolver. Aí vem Josias. Preguei Josias esses dias aí, preguei. Nem lembro. Preguei sobre o rei Josias, 8 anos de idade. Lembrando, né? 8 anos de idade. E ele queria as coisas certinhas, né, de Deus, mas ainda não sabia exatamente qual era o propósito de Deus, porque ele não tinha direção bíblica nenhuma. Aí o sacerdote Ilquias, né, mexendo lá, achou o Pentateuco, né, os 5 livros, né, que nós temos hoje. E aí sacerdotisa Hulda, não é Hilda não, é Hulda, nome esquisito isso, Hulda, não é? Ela então deu ali a ele a revelação da palavra. Eles leram a palavra. Primeira coisa, quando ele deixou aquela palavra entrar, ele rasgou as vestes. Era para fazer um negócio, ele foi impactado de uma maneira forte demais. Nossa, eu pensei que eu estava fazendo tudo certinho, ainda tem muita coisa para fazer. E diga, tem que mudar minha vida. Vamos começar a mudar esse negócio aqui, esse reinado aqui do jeito que Deus quer, né? Ele entrou o quê? Na prioridade de Deus, para mudar. O que mais tinha na época dele eram os desviados, sabia? Eram os desviados. E ele trouxe de volta aquele povo. A Páscoa nem era mais celebrada. Eles começaram a celebrar a Páscoa. Sabe o que aconteceu, irmão? Foi um avivamento tremendo, poderoso sobre aquele povo, porque eles se renderam a Deus. Naquela época a Páscoa era celebrada colocando animais, né, sacrificados como oferenda a Deus. E ali Deus aceitava aquela celebração e eles foram abençoadíssimos. Hoje nós não passamos por isso mais. Hoje nós temos o sacrifício de Jesus, aonde Ele disse para nós celebrarmos a Santa Ceia. Que coisa! 2 Reis 22. 2 Reis 22. Verso 1 e 2. Reis, Crônicas 22, versículo 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e seu pai Adaías de Boxcate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Aí você pega o versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Vamos pular para o 11. E tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Que coisa tremenda! Quando a pessoa deixa Deus impactar ela. Josias naquela época tinha muita idolatria. E ele se levantou de uma forma tão especial e forte de Deus. Você sabe o que é isso, idolatria? Você vai pregar para pessoas idólatras, você tem que ter um cuidado. A maioria das vezes as pessoas saem cuspindo fogo de raiva da gente.
quando você mexe na idolatria. Josias recebeu a palavra do Pentateuco, ele não quis nem saber, ele aboliu a idolatria, ele ordenou que fosse tirado, ele não negociou. Isso serve para mim e para você, porque muitas das vezes a gente pensa que está firme, mas estamos desviados dentro da casa de Deus. O que é estar desviado dentro da casa de Deus? Se você não estiver na carne, irmão, está desviado. Se você não estiver fervoroso e buscando o Espírito Santo, você está desviado. Se você não estiver com prioridades, com propósitos de Deus, está desviado. Isso serve para mim também. Eu já fui logo perguntando a Deus: nossa, será que eu já preguei desviado? Minha cabeça vai a mil, né? Quando eu fico recebendo essas palavras de Deus, já fico logo preocupado com a minha salvação, né? Ainda que eu preocupo com a sua, mas eu também quero ser salvo. Mas que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Né? Então não justifica. E aí, cabe a mim e a você ficar raciocinando: nossa, será que ano passado eu estava desviado, que eu estava arrastando para ir para o culto? Nossa, meu pai e minha mãe me enchiam a paciência para orar e eu nem orava. Eu ainda fingia que ia para o quarto orar e não orava porcaria nenhuma, morto, ambulante. Então eu estava desviado, pastor? Estava desviado. Embora essa bucha aí vai poder você diluir ela dentro de você e sair dessa apostasia diabólica. Porque está escrito em Tiago, falei até no Tiago 5,19. Vamos ler lá o Tiago 5,19. Acho que isso aqui é importante, acho não, é importantíssimo, né, você pegar e saber o que você está fazendo no Evangelho. O Tiago 5,19 diz assim: são estes, não, isso é justo. Oh, meu Deus. Tiago 5,19. Achei. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. É claro que é nosso. É isso aí. A gente tem que ficar igual um radar andando atrás dos desviados. Você pensa assim: não, preciso de longe. Nada, do seu lado tem um monte. Pode ter certeza disso, do seu lado tem um monte. Quando Jesus disse que muitos, o Paulo dizendo que muitos são os inimigos da cruz de Cristo, é os desviados, que pensam que são de Cristo e não são porcaria nenhuma. Porque ser de Deus é proclamar o Evangelho, não é proclamar a minha vontade, o meu achômetro, é falar exatamente, ter cuidado de falar exatamente aquilo que é o projeto de Deus para nós. É nu e cru, irmão. O Evangelho, quando ele é aberto, a Bíblia, quando ela é aberta, ela não vem com etiqueta nenhuma, não. Ela não vem com aquele negócio: ela tem que ser meiguinho para falar. Tem nada disso, pelo contrário, tudo foi para rasgar o véu. Um rasga as vestes, outro aboliu a idolatria, outro arrancou algo de alguém. É assim que vai. Mas o desviado, ele é cheio de mimimi. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Cheio de mimimi, não me toque. Não pode falar isso, tem que falar com sabedoria. Fala com sabedoria. Ô meu irmão, vou te falar uma coisa: sabe qual que é a missão dos profetas? Eles vão e pregam o Evangelho. Se o povo achar ruim, ele sacode a poeira, vira as costas e vai para outro canto, porque tem gente que quer ouvir. É isso. Profeta, você acha que está preocupado em tomar pedrada? E falatório aí, que está falando mal dele? Nem ali. Ele só olha para o reino. Só olha para o reino. E a gente fica com esse cursinho. Nossa, você vai lá na casa. Quantas vezes? Não, pastor, eu quero que esse pessoal é melindroso demais.
Aí eu só olho para o outro e falo assim, o que o senhor quer que eu faça? Eu falo, fala tudo que você tem que falar, porque você vai voltar aí nunca mais. É desse jeito. Evangelho é coisa séria. Vamos entrar em Neemias. Neemias, uma história bonita demais também. Era outro que teve vários problemas, mas nessa época que o povo de Deus estava tendo problema e ele estava de longe, ele ficou sabendo, ele era copeiro. Ele era copeiro. Copeiro tem moral para falar nada, só para lavar copo e experimentar a bebida do rei. Se vem envenenado, ele morre primeiro. Tem moral para nada. Aí Neemias, como Josias e como Ezequias, ele não esqueceu desse versículo da época de Salomão. Ele não esqueceu, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, nossa, acabou a conversa. Vou mudar tudo. Vou te desafiar agora, antes de entrar em Neemias. Qual que é o seu problema? 3 vezes por dia você vai levantar um clamor a Deus. Em 15 dias, se não vier a resposta do céu, você pode vir me questionar. Mas se vier a resposta do céu, você vai vir e vai dar um testemunho. Estou te falando com toda certeza do mundo. Está precisando de resposta de Deus? Estão se levantando contra você? Fica caladinho, vai para o joelhinho. Fica caladinho, vai para o joelho. Eu quero ver se Deus não vai sarar essa terra ou não. Eu quero ver se não vão cair principado, potestade, dominador do mal, hostes das trevas malignas vão cair por terra, porque todo o poder foi dado a Jesus. Aleluia! Aleluia! Você pega Neemias, eu fico imaginando, né? O cara começou a orar de copeiro. A unção veio tão grande na vida dele, que aquele lugar, aquela copa, ficou pequena para ele. Eu imagino assim, no mundo espiritual, Deus olhando e falando assim, nossa, você está tão cheio, não pode cair mais. Demônio nem pensava em passar perto daquela copa. Nem pensar. Aí eu te pergunto, se está tendo muitos levantes, muitas calúnias, você está orando, irmão? Isso está te afligindo muito, você está orando? Eu tenho certeza que você não está. Que se você estiver orando, ainda que esteja se levantando pessoas, palavras, nada vai conseguir te jogar para baixo e muito menos te parar. Experimenta começar a orar a partir de hoje. Faz um propósito, um desafio com o Senhor. Eu tenho certeza que essa terra vai ser sarada. Em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém. Aleluia. Aí você pega Neemias, chega lá, os muros todos derrubados. Ou seja, o povo estava sem proteção nenhuma. O que é mais fantástico disso tudo, em 52 dias, aqueles muros foram reconstruídos. Agora imagina o tamanho desses muros que foram reconstruídos. Isso é milagre, irmão. Sabe por quê? Neemias começou a provocar o povo, a fazer o povo a orar, a clamar de novo. Eles não oravam mais, eles estavam totalmente abafados. Tinham entidades ali usando pessoas, Tobias, Sanbalate e Gesem, 3 homens endemoniados para oprimir aquele povo. Neemias chegou e começou a orar, a pôr o povo para orar, a pôr o povo para determinar. Deus foi dando então visões, revelações,
Na metade eles pararam e viram que era uma estratégia do diabo. Eles buscaram de Deus uma estratégia, e então vieram com tudo, com a estratégia dada por Deus, até consumir ou ser consumado o muro. Lembra disso ou não? Não? Lembra? O povo de Deus, ele é doutrinado, treinado, preparado para perseverar. Ele não é treinado para parar, para murmurar, para reclamar. Ele não é treinado para isso. A igreja do Senhor Jesus nessa terra, ela é treinada para perseverar, para lutar, para avançar, para determinar pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero olhar para vocês e entender, daqui 15 dias, tudo vai ser diferente. Arrepiando todinho. Eu estou exercendo essa fé, essa crença, o crer. Se você está se levantando, não é com a minha palavra, é com a palavra vindo do alto. Quando a gente recebe a palavra que vem do alto, Neemias, ele não recebia a palavra de ninguém dentro daquela copa. Era ele e Deus, a palavra vinha do alto para ele, fresquinha. E essa palavra que vem do alto, ela faz reboliço, ela transforma, ela opera poder e milagres. Você quer ver milagre, irmão? O milagre, Deus usa os milagres para avivar a fé, para aumentar a fé do povo. Mas não tem como realizar milagres se o povo não se humilhar, não orar, não clamar. Deus de milagre. Fecha os teus olhos. Às vezes a gente pensa que a política vai mudar, porque vai mudar daqui a uns dias. O que muda a política é o povo que ora. A mudança, ela só vai acontecer quando a igreja se levanta. Nos períodos da seca, o povo só fala: a água está acabando, a água está acabando. Se o povo olhar e orar e se humilhar, Deus vai mandar a chuva do céu. É o que enche água de reservatório. Não é a ciência, não é o homem, é o poder divino, o Rei dos Reis. Aleluia! Se vê muito falar em corrupção. Às vezes a gente pensa, isso vai acabar nunca. Todo dia uma notícia nova, é corrupção daqui, corrupção dali. O que acaba com corrupção é a igreja que ora e que clama. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, eita glória de Deus, eu vou manifestar o meu milagre. Oh glória, oh glória. Às vezes a gente ora e olha jovens usuários de drogas e fala: isso é maldição de família. Mas não é capaz de levantar contra aquela obra do mal em oração, em espírito e em verdade. O que eu quero que você entenda, essas entidades, elas estão aí, mas para caírem por terra quando tem um clamor nessa terra de um santo. As igrejas, às vezes a gente fala muito: essa igreja é fria, essa igreja está morna, essa igreja não está avivada. Eu quero te dizer uma coisa: se você começar a orar, essa tua igreja não será mais a igreja morna e nem fria, será cheia do fogo do Espírito. Aleluia!
tua presença para sarar essa terra. Meu Pai, nós não podemos estarmos vinculados a palavras idiotas, falando que a igreja, meu Pai, ó Senhor, não vai fazer nada de bom. Meu Pai, já basta a gente começar a orar, a clamar, e tu vais parar, tanto, meu Pai, igreja, quanto as pessoas que estão, Senhor, sendo usadas pelas trevas. Meu Deus, manifesta, meu Pai, esse povo para levantar o caído, para levantar, Senhor, o cansado, para levantar o carnal, em nome de Jesus. Manifesta, ó Senhor, essa presença gloriosa para transformar, para o Senhor sarar essa terra, para o Senhor cozer as águas, para que haja, meu Pai, os teus sinais, as tuas curas, as tuas libertações, as tuas transformações, o avivamento que tanto esperamos. Ó meu Pai, esperar somente não vai ver nada, mas se clamarmos, Deus muda. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e ouvirdes, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ouça essa palavra ministrando ao teu coração nessa manhã, e tu verás a grandeza de um Deus único, poderoso e maravilhoso. Você vai entender que a transferência de problemas não traz o resultado esperado, mas quando nós assumimos a responsabilidade dos problemas, eles vão cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Se eu não sou próspero, eu não fui próspero até hoje, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, porque eu não orei, eu não oro. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Põe a mão no teu coração e na tua cabeça. Aqui estamos nós, meu Pai, diante do Senhor, da tua santidade, da tua presença. Meu Pai, para iniciarmos a conversa, eu preciso, meu Deus, ouvir a tua voz, porque até então só eu falava. O carnal é assim, só ele fala, ele nunca escuta Deus. Nós precisamos te escutar, Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua revelação, o seu ensinamento, a tua direção, sair do nosso eu, meu Pai, e que seja promovido em nós, meu Deus, o teu querer. Nos perdoa, Senhor, porque tanto tempo nós só falamos e pedimos, mas nós nunca ouvimos a tua voz. E o Senhor nos diz nessa manhã claramente, meu Pai, se o teu povo que te chama pelo meu nome, se o meu povo que te chama pelo meu nome, nós somos teu povo e te chamamos pelo teu nome, o Senhor Deus, Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus todo-poderoso, o Rei Jesus, oh glória, a Trindade, tu és excelência, tu és poderoso, tu és santo, tu és maravilhoso, e que nesse momento, meu Pai, venha sobre nós, ó meu Pai, em nome de Jesus, o teu fogo precioso, ó meu Pai, que sai, meu Deus, e que tira, e que queima tudo, meu Pai, que é imundícia, em nome de Jesus. E que venha, meu Deus, ó Senhor, os dias melhores, os dias de avivamentos, os dias de renovo, os dias de Pentecoste, os dias, meu Pai, ó Senhor, de fervor. É isso, meu Pai, que nós queremos, é o fervor que levanta, meu Pai, caído, ó meu Deus, em nome de Jesus. Receba o fogo, receba a presença, receba o Deus Todo-Poderoso na tua vida. Eu posso te dizer ainda hoje, tu nunca mais será o mesmo. Ó glória, ó glória, ó glória, ó glória.
O homem pensa que às vezes é próspero porque tem empregos, mas a prosperidade verdadeira, ela vem do Senhor. É Ele que provê o emprego bom, Ele que provê as portas abertas. Oh glória! A mudança só vai acontecer quando a igreja se valer da sua autoridade. A autoridade que foi dada por Deus. Nós somos a igreja do Senhor nessa terra. Existe uma autoridade sobre cada vida daqueles que são do Senhor. Essa autoridade só é validada ou tem validade quando o povo se humilha e ora, quando o povo se rende aos pés da cruz, no Rei dos Reis, do Todo-Poderoso. Acaba a brincadeira acabou. Você pode dizer isso hoje: a brincadeira acabou. Eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso ter o fervor de Deus, eu preciso ter a presença do Espírito Santo, eu preciso ter, é isso que vai me dar autoridade, é isso que vai tirar o medo de perder, o medo de ganhar, o medo de tudo, o medo da morte, é ter a presença do Deus vivo e único. Oh glória, aleluia, receba a igreja, essa bênção, esse renovo que mudará as nossas vidas,